Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, todo ponto de partida de sexta-feira não tem roteiro, não tem teleprompter, são vocês, são as provocações, as questões, as críticas, às vezes até os elogios que vocês fazem ao longo da semana nos pontos de partida de segunda e de quarta-feira. Eu queria começar com Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, que na primeira instância do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, de forma monocrática, foi declarado inelegível. Por que ele foi declarado inelegível? Bem, porque ele fez uma reunião em prol da candidatura do Sandro Mabel, que é o prefeito eleito de Goiânia, dentro do Palácio das Esmeraldas, que é o palácio do governo do Estado. Isso é crime, isso é crime eleitoral. Você não pode usar uma estrutura do Estado para fazer propaganda eleitoral. Então, eu tentei argumentar naquele ponto de partida que tornar o cara inelegível por causa disso é forçar a barra. Bem, alguns comentários, muitos comentários seguiram exatamente na seguinte linha. Abner de Paula: Pedro, calma lá. Se o político comete crime eleitoral passivo de inelegibilidade, o tribunal tem que tornar inelegível. Agora, se são políticos de direita, paciência. Aí tem o AVSO. Mas o que deve prevalecer, senhor Pedro? A legalidade ou o que o eleitor de direita vai pensar? O problema aqui é o seguinte. O argumento que eu tinha feito é o seguinte. Vem cá. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível. Pablo Marçal será declarado inelegível, tudo indica, por conta daquele gesto patético no final do primeiro turno de divulgar um certificado médico, um documento médico patentemente falso, obviamente falso, todo mundo percebeu que era falso na hora, ele sabia que era falso, acusando de um monte de coisas o Guilherme Boulos. Ele acabou não passando para o segundo turno e o Tribunal Superior Eleitoral deve, ao longo desse próximo ano, declará-lo inelegível. Aí o Ronaldo Caiado é declarado inelegível. A gente já tem um problema de credibilidade mesmo da justiça eleitoral, da justiça em geral perante o público de direita. E como é que vai ser o jogo agora? A gente vai começar a declarar inelegível todos os candidatos de direita? E o argumento que muitos de vocês estão fazendo é o seguinte: olha, se a direita comete crimes, paciência, tem que cumprir. Se a lei determina isso, então acabou. Eu acho que vocês não estão levando em consideração uma série de coisas, tá? A primeira coisa que vocês não estão levando em consideração é o seguinte: para esse crime, a inelegibilidade é uma das punições possíveis. Eu fico espantado, muitas vezes, que muitas pessoas de esquerda se declaram garantistas e não punitivistas. A gente não pode ter uma justiça que seja punitivista. Como assim a pessoa é declarada culpada e jogada numa cadeia porque roubou um pacote de biscoitos? Entendeu? E o argumento é perfeitamente razoável. Você pode prender, um juiz pode decidir prender alguém que rouba um pacote de biscoitos? Essa é uma das punições previstas pela lei. O mesmo juiz pode mandar o cara fazer um curso ou pintar uma parede de escola pública. Existem muitas penas que você pode submeter uma pessoa por um determinado crime. Você não precisa sempre condenar a pena máxima. O raciocínio punitivista e o raciocínio garantista são noções de justiça radicalmente distintas. Uma parte de um princípio, que é um princípio, perdoem, essencialmente conservador, que é de que as pessoas só aprendem se elas sempre forem punidas com muito rigor. Então você tem que punir. Daí vem a palavra punitivismo. O garantismo é um princípio distinto, é que você quer garantir os direitos da pessoa ao máximo antes de decidir puni-las. É um princípio mais liberal.
É o princípio de que, olha, a gente defende sempre a liberdade, a gente sempre defende os direitos. E liberdade é a liberdade de ir e vir, se a gente está falando de uma prisão, mas a liberdade é a liberdade de você ter seus direitos políticos plenos, se a gente está falando de um crime eleitoral. Então, no fim das contas, o cidadão Ronaldo Caiado deve ser punido com o máximo da lei? Bem, então como é que a gente pensa nisso? A gente pensa nisso da seguinte forma: qual o dano que foi causado à sociedade pela decisão de fazer aquela reunião no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo, que é uma estrutura que pertence ao Estado, em detrimento de ele ter feito do lado de fora da porta do mesmo palácio. Tá? Porque se ele tivesse atravessado 3 metros, cruzado a porta do palácio, não tinha crime eleitoral. Ele não está sendo punido pelo que ele falou, ele não está sendo punido porque ele ter feito campanha, ele está sendo punido por ter feito aquela reunião dentro do palácio. Então, qual o dano que foi feito, que a sociedade causou, que foi causado à sociedade? Bem, a comunidade, né? Bem, o dano que foi causado à sociedade é que o chão do palácio foi um pouco mais gasto, não é isso? Então, o dano que pode ter sido causado à sociedade, e que é o mais crível, é a ideia de que, vem cá, você fez uso do seu poder como governador na hora de fazer campanha. Por quê? Talvez as pessoas se sintam mais impressionadas porque o governador está recebendo elas no Palácio de Governo. O uso do Palácio de Governo serve de alguma forma de pressão política. As pessoas se sentem mais intimidadas por estarem no ambiente do Palácio de Governo. Se a gente chegar à conclusão de que sim, que é defensável, tá? É uma absurda ideia. Se a gente chegar à conclusão de que sim, tudo bem. Aí a gente pode argumentar de que houve um abuso do poder político. A gente poderia ter um outro argumento. Uma pessoa que é uma funcionária pública recebeu, para dar entrada no Palácio do Governo, o número de identidade. Talvez um funcionário público tenha servido salgadinhos. Talvez dinheiro público tenha sido gasto na compra desses salgadinhos. Então, tudo bem, a gente está falando de um custo que foi do que ao erário público? 5 mil reais? 10 mil reais? 1.000 reais? 500 reais? Tá, digamos que tenha havido um custo ao erário público. Qual é a pena mais justa se o problema aqui é custo? A pena mais justa é tirar por 8 anos todos os direitos políticos de um homem público, de um homem que é um político, de um homem que foi eleito 2 vezes pela sociedade de Goiás para o cargo de governador, ou é cobrar dele 5 mil reais? Qual é a pena que parece mais justa para o tamanho do crime cometido? Vamos lá discutir, talvez as pessoas tenham ficado mais intimidadas. As pessoas sabem que estão falando com o governador do estado. Ele passa a ter mais poder de intimidação ou de convencimento por estar dentro do palácio ou estar no clube da esquina? Gente, não passa. No fim das contas, aqui o argumento que eu estou fazendo é um argumento garantista. É um argumento garantista que quer dizer, eu não estou dizendo que não tem que punir porque o crime eleitoral foi cometido, é patético que o Caiado tenha feito uma bobagem dessas, mas vamos ser proporcionais ao tamanho do crime, né? Porque o que fez diferença para angariar poder e apoio para o Mabel foi o fato de que o governador do estado estava dando apoio para o Mabel. Não é crime o governador do estado dar apoio a um candidato à prefeitura. Isto é legal.
Isto é, na verdade, da natureza da democracia. Espera-se que políticos tenham comportamentos políticos. Isso é absolutamente legal. Se o cerne essencial daquela reunião, que é o dar apoio, não é crime, vamos punir com proporcionalidade. Vamos punir de forma justa. Entendeu? Cobra uma multa, cobra indenização pelos gastos que podem ter ocorrido ao erário público e pronto. Você não tira os direitos políticos de uma pessoa. Isso é uma punição de uma gravidade absurda. É a punição máxima que o Tribunal Eleitoral pode submeter a uma pessoa. O crime tem que ser muito grave e tem que ter transformado por completo o resultado de uma eleição. Ou então, até ameaçado a própria democracia, que é um crime que Jair Bolsonaro cometeu. Ou o crime que Pablo Marçal cometeu. O Pablo Marçal tentou, com um documento fraudado, mentiroso, tirar 2% de votos de Guilherme Boulos, que poderiam ter tirado Boulos no segundo turno. O que o Marçal fez é de altíssima gravidade, poderia ter alterado o resultado da eleição. O que o Caiado fez de ilegal não altera em nada o resultado da eleição. Porque aí o pior é o seguinte: em defesa da sociedade, o que a juíza faz é não só, vejam só, não só ela tira os direitos políticos do Caiado, como ela vai além. Ela caça o direito político de todos os eleitores de Goiânia. Porque ao tornar nula, é isso que ela faz também, né? Ao tornar nula a eleição para prefeito de Goiânia, ela imediatamente diz que a vontade do povo goiano está sendo cassada. É uma juíza eleitoral que, por conta de uma reunião em que nada do que foi falado na reunião é ilegal, o problema é só o local que foi usado, por causa de uma reunião em que tudo o que foi falado é perfeitamente legal, ela decide cassar o voto de cada cidadão de Goiânia. Não só os que votaram no Babel, mas todos que votaram de outra forma. Porque no momento que você torna nula a eleição, você está dizendo que toda aquela eleição não valeu. Todos os votos a favor de Mabel, contra Mabel e nulos brancos, todos esses votos foram cassados. Gente, essa decisão é absurda. Não é uma questão de, se o crime foi cometido por alguém de direita, paciência. Não. É uma questão de que a decisão é absurda. A decisão é uma decisão Sérgio Moro. É uma decisão punitivista no nível máximo. É uma decisão que, por causa de uma bobagem, porque é uma bobagem, entendeu? É por causa de uma bobagem, você sai tirando os direitos políticos de uma parte de pessoas. É uma decisão autoritária pra cacete. E que duvido que vá ser mantida, na segunda instância, no próprio Tribunal Regional Eleitoral. E vejam, essa não é uma decisão que foi pedida pela esquerda. Algumas pessoas reclamaram, que eu não deixei claro, que o pedido de cassação dos direitos políticos do Caiado foi feito pelo PL, foi feito pelo partido do Jair Bolsonaro, foi feito pela extrema-direita. É a extrema-direita que está tentando tirar o Caiado do jogo. É a extrema-direita que está tentando conquistar a prefeitura de Goiânia. Porque o cara, então, não é uma coisa a proteger. Agora aí tem um outro problema, que é um último problema, que eu insisto que não é um detalhe. A gente tem uma parcela grande de eleitores no Brasil que acham, sinceramente, que a justiça está operando contra eles. Que a justiça age com um critério para a esquerda e com outro critério para a direita. E crimes eleitorais bobos são cometidos por todos os candidatos. E essa decisão contra o Caiado, uma decisão que vai para a pena máxima por um crime bobo, é claro que confirma.
É claro que confirma um excesso de literalidade da lei, um excesso de zelo, um autoritarismo da justiça que não faz sentido para o tamanho do crime. Gente, a punição tem que ser proporcional ao tamanho do crime incorrido. Você não pode dar a punição máxima pedida pela lei para cada crime bobo que é cometido. Não é porque é para a esquerda ou para a direita. É porque proporcionalidade é importante. E convencer a parcela da sociedade que acha que a justiça está jogando contra ela, de que a justiça realmente é cega, não é irrelevante. Se a gente quer ter uma democracia, a gente precisa que a maior parte da sociedade acredite que a democracia funciona. Isso não é um detalhe. Se aumenta o número de pessoas que acham que a democracia é um jogo de cartas marcadas contra um dos lados, a democracia acaba. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente estreou essa semana o curso de Inteligência Artificial do Meio. É a segunda versão desse curso. Olha, eu sou um dos 4 professores desse curso. E a gente foi no mercado para pegar algumas das pessoas que mais entendem de inteligência artificial e que mais usam inteligência artificial nos seus trabalhos, no seu dia a dia. Esse é um troço super importante. É um troço que está mudando a maneira da gente trabalhar. Eu, pessoalmente, tenho convicção de que... Eu estou falando sério. Eu não acho que inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo. Mas inteligência artificial vai ajudar a empregabilidade de quem sabe usar a inteligência artificial. Então, aprender a usar esse tipo de tecnologia no seu trabalho, no seu dia a dia, o mais rápido possível faz diferença. Alguns de vocês já sabem usar. Esse curso é para quem não sabe. O curso está legal, o curso é especial. A gente tem nos cursos do Meio aprovação, assim, tipo, mais de 80% dos nossos alunos, e eu falo mais uma coisa para vocês. Se você não gostar do curso, achar que não foi nada útil para gente, para você, a gente devolve o dinheiro do curso. Vai lá, vale a pena. E esse é o ponto de partida de sexta-feira. Pirula, o que você acha que poderia vir de um governo Alckmin? Mesmo que seja improvável que ocorra, não é impossível. Talvez renda um exercício reflexivo interessante. Pirula, eu sou fã do seu canal. Sério, cara, é um dos meus canais favoritos, é o meu canal de ciência favorito. Eu não devia nem falar isso, né? Porque tem outros que eu gosto também, mas vamos lá. Boa sua pergunta, mas eu queria fazer antes de tudo um disclaimer. E o disclaimer é o seguinte: eu não tenho impressão de que o presidente Lula não vai cumprir o seu mandato. Eu não tenho impressão de que o presidente Lula tenha qualquer coisa que o atrapalhe, qualquer questão de saúde, ou mesmo de idade, que o atrapalhe de completar esse mandato para o qual foi eleito. E quando eu falo impressão, não sou eu vendo televisão à distância, não. Eu converso com muitos políticos, eu converso com muitos assessores, gente dentro do Palácio do Planalto, gente no Congresso, gente nos ministérios, gente na oposição, e ninguém tem a impressão de que o presidente Lula possa, por qualquer motivo... Esse não é um cenário com o qual a gente tenha que trabalhar. Lula será presidente da República por 2025 e por 2026, com todas as informações que a gente tem hoje. E eu acho que a gente pode questionar se Lula tem condições ou vai desejar mesmo ser candidato à presidência em 2026, para o mandato que começa a partir de 2027. Essa é uma outra questão. Eu não tenho a impressão de que o Lula, não sendo o candidato seria Geraldo Alckmin. Mas vamos tratar essa ideia. Sabe,
Uma das dificuldades de dar uma resposta é que é difícil entender quem é o Geraldo Alckmin, presidente da República. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Alckmin político que foi candidato à presidência da República era um que planejava botar Armínio Fraga como seu ministro da Fazenda. E eu devo fazer um disclaimer: o Armínio é um dos acionistas do meio, é um dos investidores do meio. Independentemente disso, eu acho que o Armínio é o melhor nome para ser ministro da Fazenda do Brasil de longe. E eu não estou falando isso porque ele é um dos investidores do meio, é importante fazer esse disclaimer. Eu estou falando isso, na verdade, ao contrário. Ele é um dos investidores do meio porque nós pensamos de forma muito parecida. A Armínio tem uma baita experiência e tudo mais. Agora, o ponto que eu estou fazendo é o seguinte: eu não sei se o Alckmin de hoje teria o Armínio como ministro da Fazenda. Porque o Alckmin de hoje, no ministério que ele está, é um ministro bastante desenvolvimentista. Então, o que ele pensa sobre economia? Não está claro para mim, sabe? Ele às vezes parece estar numa posição em que ele está mais à esquerda economicamente do que o ministro da Fazenda, que é o ministro Fernando Haddad. O Haddad é um ministro da Fazenda de esquerda, mas muito preocupado com responsabilidade fiscal. Ele tem muito claro, o Haddad, e ele já tinha quando prefeito de São Paulo, ele tem muito claro que ele não é contra a política industrial de esquerda, o Haddad. Mas para ele é muito claro que o governo não deve gastar mais do que recebe. Ele percebe claramente as consequências inflacionárias dessa ação. E às vezes o Alckmin, na posição que ele está como ministro da Fazenda, da indústria, às vezes ele parece questionar as posições do Haddad. Às vezes ele parece estar à esquerda do Haddad. Então isso quer dizer que o Alckmin seria um cara que estaria à esquerda do Lula, seria quase uma Dilma? O Alckmin tem uma característica, e a gente sabe disso porque a gente o viu como vice-governador do governador Mário Covas de São Paulo, nos anos 90. O Alckmin tem uma característica muito interessante, que ele é um político extremamente leal. Extremamente leal. E o que eu quero dizer com esse ser um político extremamente leal, quer dizer o seguinte: ele se elegeu como vice, ele não vai ser um Michel Temer. Ele não vai operar contra o presidente, nunca. Então, talvez esse comportamento do Alckmin seja um comportamento de fidelidade ao Lula. Ele considera que o Lula é o chefe, o Lula teve a generosidade política, ou a percepção política, de transformá-lo em vice. Então, enquanto vice, mesmo que posto como ministro, ele vai seguir a política econômica no Ministério da Indústria e do Comércio, que ele acredita que o presidente Lula espera dele. Pode ser. Tem um outro argumento que eu já ouvi, que é interessante também, que é o seguinte: por mais liberal que um camarada seja, governador de São Paulo é sempre pró-Fiesp. E a turma da Fiesp gosta de uma grana do governo. Os industriais de São Paulo não são liberais. Entende? Enquanto a Faria Lima pode-se dizer até exageradamente liberal, é um liberalismo meio tacanho da Faria Lima. Os industriais de São Paulo estão meio que do outro lado. Eles querem uma grana de BN10, sabe como é que é? Então, talvez alguns argumentem, o problema é o lugar que o Alckmin está. Se ele estivesse no Ministério da Fazenda, ele seria um ministro liberal. Do ponto de vista da política monetária, política fiscal, tudo mais. Mas ele acha que o governo tem que dar uma ajuda para a indústria, ele acha que...
Então, no fim das contas, é difícil um pouco prever que Alckmin é esse. Esse é um Alckmin convertido à esquerda ou esse é um Alckmin que não é muito diferente do Alckmin na presidência? Em sendo alçado, por qualquer razão, à presidência da República, ele seguiria leal ao Lula ou ele seria o próprio presidente? Ele seria o próprio presidente. A dificuldade de ler que presidente seria esse, tá? Agora, o Alckmin teria muito mais facilidade, me parece, independentemente de que linha econômica ele seguisse, eu acho que ele teria muito mais facilidade de negociar com o Congresso Nacional. Ele é um camarada muito confortável com negociação com o parlamentar. Ele fazia isso bastante direito quando governador de São Paulo, quer dizer, ele não é um cara nada inexperiente nisso, muito pelo contrário. Ele saberia tocar isso. E eu acho que ele teria um tráfego muito mais facilitado na direita. Porque, com toda a experiência que o Lula tem, só o fato de ser Lula já cria dificuldades, porque metade da direita, aquela metade mais radical, já se recusa a falar só porque é Lula. Entendeu? Porque não pode ser percebido, sentem esses políticos que não podem ser percebidos como favoráveis ao Lula. Como assim você ajudou o Lula? Tá, as redes sociais de extrema-direita explodiriam e tudo mais. O Alckmin não teria essa dificuldade. Ele teria mais facilidade de trânsito no Congresso Nacional. E se ele politicamente vai para o centro, que é o lugar em que ele construiu toda a sua carreira política, que é o lugar onde ele está mais confortável, eu acho que ele governaria com mais facilidade. Então, se o Alckmin é o Alckmin que foi governador de São Paulo, ele teria um governo facilitado. Não é que o Lula não seja bom. É só que o Lula tem dificuldades por ser o símbolo máximo da esquerda do Brasil num país que virou para a direita. Se ele é o Alckmin ministro do Lula, se ele pinta um Alckmin Ciro Gomes, eu acho que o governo ia ser uma catástrofe. Qual é a aposta que eu faria? Eu não vou fazer aposta, primeiro porque eu acho difícil, mas também porque eu acho que esse cenário é simplesmente hipotético, eu não acho que vai acontecer. Obrigado pela sua pergunta. Felipe Augusto, 6 anos de governo Temer-Bolsonaro errando previsões por excesso de otimismo, 2 anos de governo Lula errando previsões por excesso de pessimismo, mas o mercado não é ideológico não, tá certo, com joinha ali, não é? Henrique Carvalho, esses especialistas do mercado que mais acertam que erram são os mesmos que fizeram previsão de crescimento de 1,5% do PIB em 2024? Quantos desses especialistas perderam emprego por causa desse erro? Cara, vamos lá, gente, vamos lá. Primeiro, a memória de vocês está distorcida. Economicamente, em termos de crescimento, o governo Temer foi um bom governo. Porque ele pegou uma economia que estava despencando e subiu 1,5%, 1,6% do PIB. O resultado, por economistas de direita e de esquerda, é considerado um bom resultado. O governo Temer não foi um governo ruim do ponto de vista da economia. Ele conseguiu encaixar de novo o Brasil no trilho de crescimento quando ele estava vindo de um buraco após o outro. O governo Dilma foi um desastre. E vocês estão aí numa ideia de que o mercado não puniu o Bolsonaro. Vocês esqueceram de momentos como o Paulo Guedes se virando e falando que ele tinha que errar muito para o dólar chegar a 5, e o dólar chegar a 5 meses depois. Chegou a 5 meses depois por quê? Porque o governo errou muito. Então, sim, pode ter um bando de guedista no mercado de capitais, e tem, tá? Tem mesmo. Eu acho que é um erro? Acho. Mas os caras são pragmáticos, os caras acham que o troço está errado, eles punem o governo. O Lula pegou um dólar abaixo de 4, abaixo de 5. Ele subiu para 5 falando.
Se ele tivesse ficado calado só nas políticas do Haddad, o dólar não tinha ultrapassado 5 no ano passado. Ele passou a 6 porque o governo comunicou mal o pacote fiscal do Haddad. Caiu depois para baixo de 6 agora, porque o Banco Central puxou a Selic lá para cima. Subiu para cacete a Selic, para consertar o problema causado pelo governo. O mercado errou o crescimento de PIB, achou no início do ano que o PIB ia crescer 1,5, achou, e corrigiu logo depois. E tudo bem. Agora, o mercado também acha que o PIB está crescendo porque o governo não está sendo fiscalmente responsável. Porque não está. Aí o dólar cresce, porque o governo está gastando mais do que recebe. Entende? Então, é engraçado. Eu acho que alguns de vocês têm a impressão de que quem perde dinheiro no mercado não é demitido. Gente, operador de mercado que perde dinheiro, ele é demitido sim, tá? Se ele errou porque ele não gosta do PT ou porque ele gosta do PT, se ele errou, isso não é relevante. Vocês realmente acreditam que operador que faz uma aposta e perde dinheiro do investidor, que são os investidores ricos pra cacete, vocês acham que eles não perdem emprego? Eles perdem. Eles perdem sim. Essa é a lógica do mercado. Você tem uns bônus espetaculares se você faz dinheiro. Se você acerta para onde a economia está indo, mais do que os outros. E se você erra, você é extirpado. Aquele troço é um trabalho competitivo como o diabo. E tem uma arte de equilíbrio, de entender como é que está o jogo e tal. Que é praticada por todo mundo. Entende? Eu volto para o ponto. O mercado é termômetro de como quem vive de perceber para que caminho a economia está indo, percebe. Agora, esquece as previsões para o mês que vem, ou para esse ano. As previsões mais relevantes são as previsões para 2 anos, para daqui a 5 anos. Entendeu? Porque no fim das contas é isso. É esse o jogo. Eles fazem dinheiro se eles acertam as previsões e eles perdem dinheiro se eles erram as previsões. Se a esquerda estiver certa, tem um bando de gente muito rica que vai perder muito dinheiro. Então fiquem felizes. Eu não botaria minhas fichas na aposta de que quem vive de entender para onde a economia vai, erra. Esses caras não ficam ricos à toa. Eles costumam acertar. Se você acha se vocês realmente acham que eles costumam errar, então me explica como que ficam ricos. Vamos sextar? Porque é a hora, né? Até. O mundo está em guerra, com conflitos na Ucrânia e na Síria, e um único homem é o responsável por alterar uma ordem mundial estável desde a Segunda Guerra Mundial: Vladimir Putin. Como ele conseguiu enfrentar 5 presidentes americanos, revoltas internas, invadir países vizinhos, resistir a embargos internacionais e permanecer no poder por mais de 2 décadas? Descubra assistindo Putin e os Presidentes, mais um documentário da PBS, disponível no nosso aplicativo de streaming, o Meio Premium. Vladimir Putin is as cold-blooded as any foreign leader I have ever seen. An inside look at how 5 American presidents confronted Putin. President Putin simply speaks mistruth after mistruth and tries to misinform, but he does it as easily as he breathes. Leading to a dangerous new conflict with the West. If Russia is allowed to get away with this, it affects the entire international order.